Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender e Empreender. Lembrando a você que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Vai lá também e você consegue receber uma notificação. Se você usar YouTube ou Spotify, você consegue clicar no sininho e receber uma notificação nossa toda vez que o Fisiortopedia lança um episódio. Bom, eu estou aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre empreendedorismo. E hoje é um papo entre nós, não tem convidado, eu e você aqui. A gente vai bater um papo sobre empreendedorismo, sobre alguns detalhes. E eu gostaria que você já mandasse a sua pergunta também. Pode ser aqui no Spotify, pode ser aqui nos comentários do YouTube, de preferência nos comentários do YouTube, as suas dúvidas sobre empreendedorismo que possam gerar novos episódios. E aí a gente pode responder essas perguntas e alguns assuntos podem render um episódio inteiro, né? Então, assim, eu recebo muitas perguntas de muita gente do Fisiortopedia, fora do Fisiortopedia, né? Sobre os detalhes de empreender, né? Assim, empreender é uma coisa muito pessoal, empreender é uma coisa muito individual, né? Inclusive, a decisão de empreender é uma decisão pessoal, é uma decisão de pessoas que estão mais não acostumadas, porque a gente nunca se acostuma, mas talvez de um perfil de personalidade de alguém que prefira tomar um pouco mais de risco, de um perfil de personalidade. Existem, né, alguns perfis, né, mas assim, eu não vou discorrer sobre isso aqui, não é o assunto do episódio, mas, por exemplo, tem pessoas que preferem estudar por alguns anos e fazer um concurso e garantir lá um salário de R$ 5.000, né? O empreendedor, ele é exatamente o contrário disso, né? Enquanto a pessoa que procura um concurso está procurando uma renda como se fosse fixa, uma estabilidade, e ter a garantia de ganhar R$ 5.000 por mês, estou dando um exemplo hipotético aqui, isso é tudo que o empreendedor não quer. Ele não quer ter um salário fixo. Ele sente algum prazer em não colocar limite na sua capacidade de ganho, né? Lembrando que essa capacidade de ganho é conseguido por trazer outras pessoas para ajudá-lo, fazer o seu serviço rodar com essas pessoas, que a gente chama de ganho de escala, né? Ou seja, ao invés de eu ser um fisioterapeuta individual, que eu posso empreender sozinho também, eu posso empreender sozinho e eu tenho limitações evidentes, ou seja, posso trabalhar 12 horas por dia, 14, 16, posso trabalhar até 18 horas por dia, mas isso não é sustentável. E você pode trabalhar o tempo que você quiser, você pode ficar sem dormir, mas isso não é sustentável. E o ganho de escala só vem quando você consegue trazer mais gente para a operação, mais gente para atender paciente, e você distribui isso. E, lógico, você tem que produzir para algumas personas, né? Toda vez que você produz riqueza, toda vez que você produz dinheiro no negócio. Primeiro, é a regra da cabine despressurizada do avião, né? Primeiro você tem que gerar dinheiro para você. Porque não adianta nada você... É por isso que a cabine de avião tem aquela mensagem. Se a cabine se despressurizar, primeiro coloque a máscara em você e depois ajude um idoso, depois ajude uma criança. Porque se você não colocar em você, você desmaia por falta de oxigênio e você não consegue ajudar ninguém. E aí, em vez de morrer uma pessoa, morrem duas por falta de oxigênio. Então, o empreendedor, ele tem também esse lado egoísta
mas egoísta é uma palavra muito mal utilizada, porque, na verdade, sendo um pouco egoísta, é que a gente consegue distribuir, criar e construir riqueza no mundo. Não à toa o lema, o slogan do nosso podcast é que o empreendedorismo é a salvação do mundo, né? Porque governos não geram riqueza, governos não geram dinheiro, quem gera dinheiro são os criadores de riqueza. Os criadores de riqueza neste mundo são os empreendedores, os trabalhadores, as pessoas que trabalham e trocam o seu trabalho, suas horas de vida por um dinheiro. Então, a primeira pessoa que tem que ser contemplada pelo trabalho do, do empreendedor é ele mesmo, porque ele precisa sustentar, ele precisa viver, ele precisa ter condições de pensar em como crescer o seu negócio. E aí, a segunda persona que tem que receber esse outro pedaço do recurso seria o contratado pelo empreendedor, né? Seria o contratado pelo empreendedor, o seu empregado, o seu colaborador, deve gerar os seus próprios recursos dentro da empresa e um pedaço desse recurso deve ficar com o próprio empregado. A terceira persona, o terceiro sócio fixo é o governo. Uma vez que governos não geram riqueza, governos não constroem riqueza, governos consomem riqueza, uma parte do seu dinheiro certamente irá, uma parte dos recursos produzidos pelo seu negócio certamente irá para governos. E eles estão contando sedentos com esse dinheiro. E, além de atender ao empreendedor, ao colaborador do empreendedor e ao governo, tem que sobrar dinheiro. Porque se não sobrar dinheiro depois dessas três personas atendidas, o negócio não cresce, você não reinveste, você não compra mais uma maca, você não compra mais um equipamento, você não faz uma reforma, você não troca uma bola, você não troca um aparelho de eletroterapia. Então, é muito importante que, além dessas pessoas todas tendo recebido o seu pedaço, você tem que ter margem, você tem que ter um dinheiro que sobra para poder investir no seu próprio negócio. Bom, a parte mais fácil de empreender é fazer um plano de negócios, tá? Porra, quanto dinheiro eu preciso ter para fazer o meu negócio? E aí isso depende. A gente pode conversar depois de cada ponto, eu já não vou me aprofundar muito em cada ponto. Mas quanto dinheiro eu preciso para manter o meu negócio aberto? Por exemplo, eu tenho uma sala, que tenho lá, eu aluguei a sala, eu tenho 3 macas, eu tenho energia elétrica funcionando para a luz, para o ar-condicionado, eu tenho um banheiro funcionando com papel higiênico, sabonete, eu tenho, ou seja, todos os implementos que eu preciso para manter a clínica aberta, quanto isso me custa por mês, por semana, por mês, por dia. Sabendo isso, você consegue calcular, né, seu aluguel, não esqueça dos impostos, como eu disse, o governo é teu sócio eterno. Quanto você precisa para sobreviver por um ano, por 6 meses, por um ano, quanto mais melhor, sem entrar nenhum paciente na sua clínica. E é lógico que não é isso que a gente espera. A gente espera que assim que você abrir a sua porta, você comece um trabalho de divulgação entre as pessoas que você conhece, entre os colegas de outras cidades que você conhece, entre os médicos que você conhece, entre seus familiares até e amigos, você vai receber algum paciente. Mas você tem que lembrar que o empreendedor ele começa todo dia 1º do mês, tantos reais negativo, e os primeiros dias do mês é para correr atrás desse custo, depois de ter conseguido correr atrás desse custo. Ele corre atrás do próprio dinheiro, depois com a ajuda do colaborador, do próprio dinheiro do colaborador, depois do dinheiro do governo e depois do que vai sobrar. Ou seja, é uma corrida muito louca, onde você tem que produzir para fazer e pagar e também para sobrar para você. E
Esse plano de negócios deve contemplar quanto dinheiro você precisa para ficar aberto por 6 meses ou por um ano, quanto tempo eu consigo ficar com esse dinheiro, né? Quanto eu preciso tirar deste negócio ou quanto eu preciso ter guardado na minha conta para por 6 meses ou para 8 meses ou por um ano não depender dessa empresa, porque a empresa ela não começa dando lucro. Quais os riscos, quais os pontos fortes, quais os pontos fracos, quais as estratégias de aquisição que eu tenho para poder trazer pacientes para dentro do meu negócio. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. A primeira coisa que voa pela janela é o plano de negócios, porque você não vai conseguir prever todas as variáveis, você não vai conseguir atingir a maior parte dos objetivos, ou você não pode ser que você não atinja, e você vai aprender muito durante o caminho, tá? Então, mais do que nunca, vai estar muito vivo o negócio de que você vai aprender coisas que você nunca pensou estudar, você vai ser obrigado a entender basicamente de um pouco de finanças, de organização, de contabilidade, de imposto, de um trabalho de receptivo, um trabalho de hotelaria, um trabalho de como receber as pessoas. Ou seja, tem um monte de coisa aí que não dá para pôr em plano de negócios e que você vai ter que aprender no caminho, entendeu? Então, o empreendedor ou a pessoa que está disposta a empreender, ela tem esse espírito um pouco mais livre, espírito de é, é, essa cabeça com esse ajuste de que eu vou aprender isso enquanto eu faço o que eu estou fazendo, né? Mas é legal também a gente conversar primeiro sobre se isso é o que você quer, né? O empreendedorismo não é para todos, não é para todos se jogar, né? Tem até uma frase que fala: empreender no Brasil é pular do penhasco e construir o paraquedas na descida. Ou seja, se você não conseguir construir o paraquedas, você vai morrer. E muita gente morre, né? A maior parte das empresas não bate 5 anos, né? Então, a mortalidade de empresas é alta. Vou trazer aqui uma citação de um livro, né? Um livro que só tem em inglês ainda, em Baking a Life, Baking a Living. E é, é, é um livro muito interessante, porque tem um trecho que eu gosto de falar. É um livro do Mark Albion, e ele fez uma pesquisa com 1.500 jovens, ainda na universidade, né? E os jovens no início da universidade, ele fez uma pesquisa com esses 1.500 e fez uma pergunta para eles: qual o seu objetivo com esse assunto que você está estudando? 83% dos jovens responderam que o objetivo deles era ter dinheiro, ter sucesso profissional, né? E 17% dos alunos responderam essa pesquisa dizendo: pô, eu estou aqui fazendo esse curso na faculdade porque eu quero fazer algo que me dê prazer, que me dê satisfação. Eu quero fazer algo que eu goste de fazer, né? E aí, esses alunos foram acompanhados por 20 anos. E desses 1.500 alunos, 102 tiveram sucesso, inclusive sucesso financeiro, ficaram ricos. Desses 102 alunos, 101 eram daquele grupo dos 17%, ou seja, pessoas que queriam fazer algo por prazer, por satisfação e que procuravam algo que eles gostavam de fazer. Então, esse senso de uma missão, a gente fazer algo que a gente minimamente gosta, de fazer algo que a gente está afim de fazer, isso vai facilitar as coisas. Porque no momento que você atende um paciente, que você mostra que o teu espírito é o espírito de alguém que está feliz e satisfeito fazendo aquilo, aquilo cativa o paciente e aquilo muda a sua forma de abordar, diferente de todo mundo já passou por essa experiência, de quando a gente passa por aquele médico que claramente não está feliz fazendo o que faz, ou claramente não está satisfeito com o seu trabalho e te atende sem olhar no rosto, te atende sem olhar na cara. Quando eu abri minha clínica, eu eu não queria só abrir uma clínica, né? Eu tive várias chances de abrir pequenos consultórios. Eu não queria trabalhar só. Primeiro que eu não queria trabalhar sozinho, eu queria trabalhar com uma equipe. Eu vou falar mais disso mais para frente.
E segundo, que não queria abrir só um lugar para eu atender, né? Não é só um ambiente para atender. Eu queria abrir um lugar onde eu pudesse conviver com os meus colegas. Eu queria construir como se fosse a casa do fisioterapeuta e, sem querer, acho que eu consegui isso, porque a turma chama de palácio, de templo da fisioterapia. Eu acho que isso prova que eu consegui aí. Então, a gente tem cursos, né? A gente tem encontros, a gente faz discussões, e está todo mundo convidado, tá? Inclusive, nós agora, depois da pandemia, nós temos encontros online lá na clínica com grandes palestrantes, é muito legal, uma vez por mês, e está todo mundo convidado. E se você quiser participar, comenta aí no YouTube, vai lá no YouTube do Fisiortopedia, embaixo nos comentários desse episódio, comenta lá que eu te coloco no grupo de WhatsApp, que é o grupo de convidados do Instituto Nishioka. Vai ser um prazer te ver lá, tá bom? Só não estuda quem não quer, galera. Só não estuda quem não quer mesmo, tá? Então, como eu disse, você vai ter que ser multitarefas, né? Você vai ter que estudar um pouco de contabilidade, vai ter que se aconselhar com o contador, é muito importante isso. É bom você ter um contador de confiança. Você tem que se acostumar a passar finais de semana parafusando maca, consertando alguma coisa que quebrou, ou acompanhando um encanador, acompanhando alguém que vai fazer uma manutenção na sua clínica, né? Você tem que se organizar um pouco mais, você precisa ser cada vez um fisioterapeuta melhor, mas também estudar um pouco de administração, estudar um pouco de relacionamento, estudar um pouco de gestão de pessoas, ou seja, ufa, não é fácil, né? E eu acho que um bom estágio para você empreender na sua vida é você trabalhar primeiro em outros lugares, né? Porque aí você pode aprender várias coisas que você deveria fazer, ou que você deve fazer, e você pode aprender várias coisas também que você não deve fazer, entendeu? Erros cometidos por outros empreendedores, você pode acabar aprendendo e não cometer os mesmos erros, porque a gente não vive tanto tempo assim para cometer todos os erros. Então é importante aprender com os erros dos outros, até porque aprender com o erro dos outros, com os erros dos outros é menos dolorido do que aprender com os próprios erros. Quando você erra para você, as consequências são só suas e não é fácil não, tá? Então, eu acho que se você for para um serviço de uma outra pessoa, trabalhar para alguém, eu acho que é um bom passo antes de empreender. E acho que o cara que trabalha para alguém e depois empreende, ele é o cara que entendeu que a carreira de fisioterapeuta é dele. Eu não sou fisioterapeuta do Hospital X. Eu não sou fisioterapeuta da Clínica Y. Eu sou fisioterapeuta de mim mesmo. A carreira é minha. Eu posso, nesse momento, estar prestando serviço para A, B ou C, mas a carreira é minha. Então, é muito importante que, assumindo esse papel, independente de como seja o ambiente, independente de que naquele lugar as pessoas atendam de qualquer jeito, as pessoas não estão nem aí para os pacientes. Se você tiver compromisso com a sua carreira, você vai fazer o seu atendimento diferente do que as pessoas fazem. Isso aconteceu na minha vida, eu trabalhei em grandes serviços já, e em muitos lugares, pacientes, eu atendendo meus pacientes, colegas atendendo os pacientes deles na maca ao lado, esses pacientes muitas vezes tinham alta e iam embora, os pacientes dos colegas. E muitas vezes, esses pacientes voltavam para a clínica e pediam para agendar com aquele cara lá, que era eu, ou porque diziam que queriam passar comigo. E muitas vezes eu questionei esses pacientes. Escuta, você não passou com um colega, por que que você marcou comigo, né? Você poderia ter voltado com o colega. Ele falou assim, eu ficava deitado lá na maca e era impressionante. Você era diferente de todo mundo. Eu fiquei curioso e queria te conhecer e eu percebia que era diferente, então eu quis passar com você. Então, essa questão postural, essa questão de como você procede, essa questão de como você faz as coisas, as pessoas estão observando. Teu chefe está observando, teus colegas estão observando, você pode ser exemplo para eles. E principalmente em salões onde você atende pacientes ao mesmo tempo, onde você convive com outros colegas atendendo os pacientes não são bobos, eles percebem que você atende diferente. E isso não é nenhuma forma de roubar paciente de ninguém, isso foi uma coisa espontânea do paciente, mas que me trouxe esse feedback. Eu via que você era diferente, eu via que você tinha um comportamento diferente, eu resolvi passar com você. Então,
essa coisa de você puxar para você a, 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 a responsabilidade e puxar para você também essa questão de você ser dono da sua carreira, isso é o que vai fazer com que você. Então, lembre-se, a carreira é sua, né? Você, antes de estar. Você tem que assumir seu próprio papel, você tem que se apropriar de você mesmo, né? Você é livre, você não é uma árvore plantada dentro de uma clínica, só que assim, liberdade, né? Como diz o tio do Homem-Aranha, todo grande poder vem junto de uma grande responsabilidade, né? Então, é, e aí, eu também, dentro do que eu preconizei para mim, eu queria trabalhar com num lugar maior, eu queria ter a minha clínica, e porque eu queria também exercitar um pouco de interdependência, né? Eu não queria trabalhar sozinho, eu sempre gostei de discutir casos, eu sempre gostei de debater com outros colegas, eu gosto da convivência com gente mais jovem, eu acho bacana ter gente mais jovem para eu conversar. Então, esse exercício de interdependência, esse exercício de se colocar numa situação onde você apoia o colega, ou numa situação onde o colega te apoia, ou numa situação onde a gente discute caso, isso para mim é uma coisa muito importante, muito legal e que eu valorizo, né? Eu acho que é, conviver com gente jovem faz manter vivo também o jovem profissional dentro de mim, o iniciante dentro de mim. Eu acho que conviver com profissionais jovens cheios de energia me rejuvenescem também. Eu acho que isso é, é, eu gosto da molecada e ao mesmo tempo que você vê gente mais jovem ao seu redor, você se preocupa com os exemplos que você está dando. Então você passa a liderar pelo exemplo, né? Você exercita um pouco da didática, exercita um pouco da generosidade, exercita um pouco da paciência também, né? E você tendo uma equipe, você tem um potencial maior de crescimento, né? Você você não, eu não quero crescer somente pelo fator negócio ou pela questão financeira. Eu quero crescer como pessoa, quero crescer como gestor, quero crescer como colega de fisioterapeutas. Eu quero exercitar a minha gentileza com os colegas ao meu redor. Eu acho que isso é uma coisa que está em falta aí, e a diferença sempre vai estar nos detalhes, né? Os detalhes muitas vezes passam batido, né? Então, eu acho que exercitar essa interdependência com os colegas é muito importante para a gente. É muito legal isso, porque às vezes alguns caras mais novos me perguntam, né? Puxa, eu acompanhei você com esse paciente aí agora e, e eu não sei o que fazer. No seu lugar, eu não saberia o que fazer. É muito legal quando eu olho para eles assim e falo, que bom, eu também não sei. E eles acham muito louco que eu admito isso, né? Que a gente não sabe mesmo, né? A gente está em processo, né? A gente não está pronto. A gente está se desenvolvendo, a gente está se construindo, né? E aparece muita coisa muito louca, né? Não, não é uma coisa que seja rara, assim. Você se vê encurralado, sem saber bem. Isso faz com que você olhe para o lado, puxe o colega, às vezes, muitas vezes, na maior parte das vezes, mais novo que você, e, e, e peça uma sugestão, né? E o que eu tenho observado é, eu mais velho peço mais ajuda para os mais novos do que os mais novos pedem ajuda para mim. Isso é uma coisa muito louca, eu não consigo entender. É muito doido isso. E, e eu não sei explicar direito isso, mas eu acho que as pessoas deviam abrir mão dessa coisa individual, de ficar sofrendo sozinho, e as pessoas deviam falar mais, as pessoas deviam perguntar mais. Mas uma coisa que melhora conforme você vai ficando mais velho é que as suas perguntas melhoram, né? Você consegue fazer perguntas melhores, você consegue questionar melhor, você consegue se questionar melhor e consegue, talvez, você não precisa nem ter as respostas, acho que o importante é refletir, né? O importante é, é, tentar. E o importante também,
quebrar essas amarras de falar com outros colegas, né? Até colegas de outras especialidades, né? Você aprende também, mais velho, a não se meter onde você não é chamado ou onde você não estuda aquilo, né? Acho que isso foi um aprendizado do tempo para mim também. Você não estuda isso, você não se mete, entendeu? Pede ajuda para alguém, traz alguém para te ajudar, porque vai ser melhor para você, vai ser melhor para o paciente, né? Bom, e aí, empreender vai ter essas coisas. Você tem que fazer resultado. E se você não se preparou, principalmente na parte da grana, as coisas ficam muito difíceis. É, é importante que, pelo menos, você tenha uma base financeira para sobreviver 3 meses, 4 meses, 6 meses. Porque eu passei por dificuldades, cheguei a olhar para o meu extrato do banco e, e vi um número horroroso lá, que era assim, menos R$ 53.000 na conta corrente, no cheque especial. Consegui virar o jogo, com a ajuda de amigos, consegui, tô aqui, tô vivo, mas não é fácil, viu? Não é fácil. E a privação de sono por preocupação é um negócio que pode te matar, né? Então, acho que é importante que a gente... Eu não faria como eu fiz, eu me prepararia um pouco mais. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque ao mesmo tempo que você tem que se preparar bem, você não pode ficar procrastinando, entendeu? Você nunca vai estar pronto, nunca vai estar perfeito. Você nunca vai ter dinheiro infinito para fazer o que você tem que fazer. Vai ser difícil de qualquer forma, porque somos pessoas normais, né? Não somos o Elon Musk nem o Steve Jobs. É, talvez empreender seja buscar equilíbrio entre... Isso acho que é até bíblico isso. Em partes a gente enxerga, a gente vê, e em partes a gente crê. Eu acho que isso é o empreendedor. Em partes ele vê, ele enxerga possibilidades, aqui dá para fazer, aqui não dá. Em partes ele acredita, cara. É uma questão de fé. Ele acredita e vai dar o seu melhor para conseguir o seu objetivo. Depois disso, eu acho que a outra coisa mais importante, esse episódio de podcast vai ser um episódio de no máximo 30 minutos, vai ser bem curto, é, se entrar um paciente no seu consultório, você tem a chance de ouro de atender esse paciente de maneira tão encantadora, mas tão encantadora, que talvez seja impossível para ele não trazer um parente, não trazer um amigo, não te indicar para alguém. E eu diria que um dos segredos para ter paciente é começar desse jeito. É começar na juventude a fazer isso, a cultivar pacientes, a tentar traduzir a ciência para o paciente, é explicar para o paciente por que que você está fazendo aquilo, porque uma das coisas mais importantes que eu percebi na carreira foi que o tratamento tem que fazer sentido para o paciente. Não adianta o paciente fazer um tratamento disciplinadamente, mas que na cabeça dele não faça sentido. O paciente, se ele não comprar o tratamento do ponto de vista de entrar no jogo, aquilo vai ter menos efeito do que teria se ele, então, essa aliança terapêutica robusta, né? E tudo que você fizer, ou a maior parte das coisas que você fizer, você falar, poxa, sabia que tem um artigo que fala disso assim, 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 que é muito melhor ir por aqui do que ir por ali? Poxa, você sabia que tem artigos que falam que não tem problema você correr? É super bom você correr, inclusive para as articulações, as cartilagens do joelho, o tecido do disco intervertebral, ele gosta do impacto da corrida. Ou seja, você começa a jogar na mesa papéis, papéis, papéis. Tem até uma história interessante, né? De um médico que eu atendia super cientista, super embasado em evidência, e uma pessoa muito renomada. Toda vez ele chegava para fazer a físio dele, ele colocava a carteira dele e a chave dele no mesmo lugar, assim, no balcão da físio. E aí eu comecei a observar o comportamento dele, é um cara muito legal, muito falante, mas sempre falando muito de evidência, de evidência, de evidência. E eu comecei a falar para ele sobre a evidência da fisioterapia, que tem fisioterapia na The Lancet, que tem fisioterapia nas grandes revistas,
Ele é mesmo, nossa, que legal, tal. E como ele colocava a chave e a carteira sempre no mesmo lugar, eu comecei a imprimir alguns artigos chaves, como um artigo da professora Lucila, de Dorlombar, que é um marco na história da fisioterapia, né? Eu peguei esse artigo e imprimi, e eu coloquei o artigo em cima do balcão, assim, bem no lugar em que esse cara colocava a chave e a carteira, a chave do carro e a carteira. Ele chegou várias vezes na clínica, ele ia colocar assim no balcão, ele olhava o artigo assim, lia o título, nossa, olhava para mim, nossa, que legal isso. Eu falei, imprimi para você, pode levar. Legal, né? Acabei de ler, ó, mas eu deixei aqui porque eu sei que você gosta. Leva esse artigo para você. Ele levava e lia. Então é por aí, sabe? Esse cara tá com a gente até hoje. Ele só vem na clínica para treinar. E você tem que comprar ou conquistar as pessoas pelas moedas certas, entendeu? Não é só entender no outro o que ele valoriza, né? Tem gente que vai valorizar a ciência mais do que tudo. Tem gente que vai valorizar o acolhimento mais do que tudo. Tem gente que vai valorizar a amizade mais do que tudo. Talvez você possa fazer a mistura disso tudo e, e ter um bom atendimento, uma boa abordagem. E talvez começar encantando seja muito fácil. Você é jovem, o instinto de sobrevivência está gritando dentro de você, você precisa fazer aquilo virar, você vai morrer, senão o seu negócio vai acabar. Talvez o mais difícil seja, depois que você consegue, continuar tendo a mesma pegada, o mesmo ritmo, o mesmo desejo. E talvez por isso eu tenha colocado gente jovem perto de mim. Essas pessoas jovens me forçam a continuar alinhado com a excelência. Essas pessoas jovens me fazem ter que liderar pelo exemplo. Essas pessoas jovens me forçam a, a fazer coisas que eles olhem e se orgulhem de trabalhar comigo. Como disse o Washington Oliveto, né? Ele fala, o Washington Oliveto é muito legal, eu gosto muito dele, apesar dele ser um puta corintiano, eu sou um puta palmeirense. O Washington Oliveto, ele fala assim, eu dou muita liberdade para o meu time. Em grande parte do trabalho eu deixo eles fazerem e eles ficam felizes. Mas de tempos em tempos, eu pego algum trabalho que eles estão fazendo, eu vou lá na frente deles e faço uma mágica. Porque eu quero que de tempos em tempos esses caras olhem para mim e falem, puta merda, eu trabalho com esse cara, meu. Esse cara é foda. Histórias do Washington Oliveto, né? Bom, terminar aqui, cara. Vou deixar um gostinho de quero mais. Se quiser participar das nossas reuniões clínicas, comenta aqui no YouTube. Se quiser vir passar uma semana aqui na clínica, fazer uma visita, passar uma semana entendendo como é que é um serviço legal, que funciona bacana, assistir umas avaliações aí comigo, quer ver aqui no YouTube que você quer. Vem fazer as coisas aqui, vem se aventurar por São Paulo, você que é de fora de São Paulo. Vai ser um prazer te receber aqui, a gente tem uma agenda para receber pessoas e vai ser um prazer ter vocês na nossa convivência. Lembrando a vocês que nós estamos aqui no Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Clica no sininho do YouTube e do Spotify. Você pode receber a notificação toda vez que o Fisiortopedia lança um episódio. E aí, tamo junto. Espero que você tenha aí dado uma corridinha, ouvindo esse podcast, feito um exercício, limpado a casa aí, feito a sua faxina, ou se cuidado também. Beleza? Tamo aí. Vamos em direção ao empreendedorismo, que é a salvação do Brasil e a salvação do mundo. Até o próximo episódio, pessoal. Um abraço.